louvado seja o nome do Senhor, ligado na videira, em comunhão com Deus. Ele tem autoridade sobre os animais, tem autoridade espiritual, porque Cristo Ele nos deu esta autoridade. Quando decide curar os enfermos, ressuscitar os mortos, louvado seja o nome do Senhor. Expulsarão demônios, louvado seja o nome do Senhor. Mas o ensinamento que Ele nos trouxe, não se alegre, aleluia, por terem essa autoridade, mas antes se alegrai, porque o teu nome está escrito no livro da vida. E essa tem que ser a minha alegria, essa tem que ser a tua alegria, de que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E em Cristo nós ganhamos essa autoridade espiritual. E aqui, meus irmãos, eu quero entrar no contexto da mensagem para falar acerca de Salomão. Nós sabemos que Salomão, em oração, conversando com Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus pediu para que Salomão ele fizesse um pedido. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão, humildemente, ele pede a Deus sabedoria para governar o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido longevidade. O que ele tivesse pedido, Deus havia de dar. Mas nós enxergamos na oração de Salomão, aleluia, uma oração alinhada ao propósito de Deus. Salomão ele se coloca como servo, porque ele se achava incapaz de governar o povo de Deus. E ele pede para Deus sabedoria para governar o seu povo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, muitas e muitas vezes nós temos sabedoria terrena, diabólica, louvado seja o nome do Senhor, tentando administrar as pessoas em benefício próprio. Mas é certo que um líder é aquele que serve. E Salomão, aleluia, ele se coloca na condição de servo, pedindo sabedoria para administrar o povo a quem Deus tinha confiado. E é assim que tem que ser a minha oração, é assim que tem que ser a tua oração. A oração de Salomão não foi uma oração egoísta, não foi uma oração em benefício próprio, mas foi uma oração em benefício do povo. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos, aleluia, parar um pouco de orar pela nossa própria vida. Nós precisamos parar um pouco de orar pelos nossos próprios projetos. Nós precisamos, aleluia, focar um pouco mais na oração pela vida do nosso irmão. Nós precisamos focar um pouco mais na oração pela congregação. Nós precisamos focar um pouco mais na oração por aqueles que estão caídos. Na oração, aleluia, por aqueles que precisam ser governados. Orarmos mais, aleluia, por aqueles que governam. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela vai dizer que Deus abençoou Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Jesus ele nos deu o ensinamento de que nós devemos orar até por aqueles que nos perseguem. Meus irmãos, aleluia, como está o teu governo do teu lar? Como está o governo teu na tua comunidade, no teu município? Como está o teu governo a nível estadual, a nível nacional? Ei, Deus te colocou aí para cuidar, Deus te colocou aí para proteger, Deus te constituiu como cabeça, aleluia, para governar em prol do povo e não em benefício próprio. Louvado seja o nome do Senhor. A oração de um governante, ela tem que estar alinhada ao propósito de Deus. O desejo do coração do governante tem que estar alinhado, aleluia, ao coração do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu falo de governante, a governante que governa, aleluia, igrejas, governante que governa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma comunidade, aleluia, que governa, louvado seja o nome do Senhor. Obras sociais, não importa o tamanho do teu governo, se
Se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te colocou como mãe, governa como mãe, faça um excelente governo como mãe, e Deus, aleluia, te colocará no muito. Deus te colocou como pai, governa como pai, faça um bom governo como pai, e Deus te colocará no muito, porque Ele é Deus. Quando nós somos fiel no pouco, Deus, Ele nos coloca sobre o muito. Louvado seja o nome do Senhor. A oração de um servo não pode ser em benefício próprio exclusiva. Não pode ser olhando para as suas necessidades e dificuldades. E Deus, Ele se agradando da oração de Salomão, Ele disse: me pediste sabedoria. Poderia ter me pedido riqueza, longevidade, te darei sabedoria. Aleluia, acrescentarei a riqueza. Porque junto com a sabedoria vem, aleluia, a prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui nesse ponto da mensagem chamar a diferença. Não existe sabedoria sem o conhecimento. Aleluia, mas existe conhecimento sem a sabedoria. O que eu quero dizer com isso? Há muitas e muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Isso é conhecimento sem sabedoria. A sabedoria é quando nós temos o conhecimento, quando nós sabemos o que fazer e agimos, aleluia, conforme o conhecimento e conforme a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa é certa: quando nós oramos, quando nós pedimos sabedoria diante de Deus, Deus certamente Ele trará problemas insolúveis, Ele colocará situações, aleluia, delicadas diante de nós, para que nós venhamos resolver, para que nós venhamos tomar a decisão, para que nós venhamos tomar o governo da situação. Saramangorou pedindo sabedoria. Um dia chegou duas mães, louvado seja o nome do Senhor, duas prostitutas diante de Salomão. Aleluia, uma delas havia deitado, rolado por cima do seu filho, havia matado o seu filho. Ambas vão até Salomão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E cada uma alegava ser mãe daquela criança. Naquele tempo não havia a tecnologia de hoje, não havia DNA. Estávamos, aleluia, diante de uma situação difícil aos olhos humanos. Louvado seja o nome do Senhor. E elas discutiam entre si quem era mãe, quem não era. Louvado seja Deus. E aí Salomão, aleluia, com a sua sabedoria, pede uma espada, diz: cortamos essa criança no meio, daremos metade a cada uma delas. Uma delas se compadeceu, disse: não, deixe que ele viva. Eu prefiro que ele esteja vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, por meio do amor, Salomão, ele resolveu aquela situação por meio de uma sabedoria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor divino, a sabedoria do céu. Quando nós pedimos sabedoria, Deus, Ele nos coloca diante de situações para que seja resolvidas pelas nossas mãos, para que seja resolvida por nós. Aleluia, para que a sabedoria seja destacada. Se Salomão nunca tivesse sido colocado diante desse obstáculo, a sua sabedoria não havia sido conhecida. Deixa eu te dizer uma coisa: esse momento difícil que você está passando, aleluia, é Deus te dando a oportunidade de mostrar a tua sabedoria. Este momento difícil que você está passando não é para parar, não é para desistir na caminhada. É Deus, aleluia, te dando a oportunidade de mostrar a sua sabedoria. Porque você orou, porque você pediu, e aquele que ora, aquele que pede, Deus dá e não lança no rosto.